Vamos passar agora ao representante dos produtores de hortaliças da região, que é o senhor Célio Torres, né? Celso Nogueira Torres. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, certo? Eu gostaria de lembrar ao nosso amigo vereador Luiz Carlos que o Ministério Público já tem conhecimento disso aí. A doutora Gilca da Mata já tem dados concretos. Eu até recebi uma cópia lá quando eu estive lá na visita, a gente recebeu uma xerox. Pronto. Então, já tem notificado, junto com o Conselho, entendeu? Com o pároco da comunidade do Conjunto Gramoré e os demais representações de associações que lá existem. O que acontece, justamente, em Gramorezinho, certo? É que houve, digamos assim, um crescimento nessas outras comunidades, nesses outros bairros, e, na época, Gramorezinho não foi notificado de nada. No IARIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, certo? Gramorezinho não está citado nesse IARIMA, em hipótese nenhuma. O que acontece? Tem uma lagoa nativa, certo? Na margem de 2 quilômetros aproximadamente, que justamente essa área da qual não foi construído o muro em volta, né? Que ela percola, ela sai agravando e vai provocando vários desastres nas outras lagoas, né, fluviais. Bom, quando o inverno é forte, certo? Essa água, ela passa por cima da estrada, né, que chama-se a continuação da Avenida Moema, que vai até asfaltar lá, fazer tudo, né? O que acontece? Essa água transborda e justamente ela cai aonde? No sangradouro da Lagoa de Extremóis, que é o Rio Doce. Cai no início, certo, de uma área de produção agrícola. Isso resume em quê? O rio, desde que foi feito o sangradouro da Lagoa de Extremóis, que chama-se o Rio Doce, ele nunca passou por uma manutenção. Para você ver. Aí já tem várias vegetações aquáticas grandes, certo? E vários locais já assoreados do rio. Consequentemente, esse volume de água aumenta, o espelho sobe, e aí aquelas áreas de plantios ficam totalmente inundadas. Eu sou uma das pessoas da qual moro lá há mais de 30 anos, entendeu? E estou sofrendo gravissimamente com esse problema. Por quê? Ela não cai diretamente assim, digamos, em um local que não volte a inundar. Não, ela cai no início de toda a área, que é de plantios, entendeu? Que é ali junto àquela a ponte da BR-101, que vai ligando a Pitangui, aquela área, ela cai ali e aí ela sai contaminando tudo. Agora, o mais intrigante para isso é que a Zona Norte já está sem água potável, sabemos disso, entre aspas. O lado de Extremóis, a Caerne cavou 5 poços, da qual a adutora passa por dentro da lagoa, formada justamente pelo sangrador da Lagoa de Extremóis, certo? Na época de inverno, esse rio corre com as águas que vêm de Extremóis. Na época de verão, essas águas param, porque o rio está assoreado, certo? Elas param. Essa água contaminada, certo? Que está caindo nas lagoas de captação, ela vai percolando pelo lençol freático. Ela vai. Como não tem uma base de esgotamento no rio, ela vai chegar a esses 5 poços que foram cavados já no lado de Extremóis e vão contaminar essa água lá futuramente. Volta novamente o mesmo problema e o agravante de Zona Norte sem água potável, justamente por falta de um estudo, por falta de interesses, né? Que o problema está aí. Nós já comunicamos aos vários órgãos, não é o primeiro, não. E aí, acontece que fica essa coisa. 2 anos já se passaram, quando foi feita a primeira enchente, e a gente estava lá tapando, né, as galerias que a água fazia, porque não aguentava mais o fluxo, né, de água contaminada dentro do rio. O rio já não está aquela coisa boa, porque, com certeza, desde que ele foi construído, nunca foi passado por nada ali, não foi feito nada, reforma nenhuma nesse rio. Continua o mesmo agravante de meio ambiente. Entendeu? Lá a vegetação aquática já está grande demais, o rio continua assoreado e não tem ninguém que diga assim, não, vamos lá pelo menos colocar uma máquina para determinado ponto e fazer uma limpeza. Não tem.
continua aquele agravante. A água potável vai terminar de existir. As lagoas fluviais que lá existiam já não existem mais. Você vê, a tilápia é um peixe, né, que consegue sobreviver a 0 de oxigênio. De resistência. E lá ela não consegue mais. Essa época agora, se você for na margem da lagoa, você vê os urubus, entendeu? Pegando o peixe e se alimentando dele, porque o peixe não sobrevive nessa água. De tão ruim que está esse tipo de água. Não presta. E aí, em seguida, chega ao Rio Doce. Dessa forma, prejudicando tudo. Ok? Muito obrigado. Nós agradecemos, Celso. E quando eu estive lá, da última vez, com Marcos, com Marquinhos, com o doutor Zé Paz, nós recebemos, inclusive, uma xerox, né, que o Ministério Público já tinha conhecimento desse assunto, por isso que nós convidamos para cá, para que a providência seja tomada. Porque, até então, aquela lagoa de captação, ela, como eu disse, ela recebia água da chuva, mas ela não passava para contaminar todas essas outras lagoas. Quer ver? Mostra aí a imagem só de uma das lagoas aí, da Lagoa Azul, no vídeo. Então, até então, não contaminava, né? E com o inverno do ano passado contaminou, e desse ano só não chegou a alagar e fazer tudo mais ainda, porque o inverno não existiu, né? Por assim dizer. Então, a gente tem que tomar providência, porque é fácil, existe terreno para melhorar aquela lagoa de captação, né? Tem como fazer ali uma lagoa de captação, resolver através de máquina, e isso vai salvar todas essas outras lagoas, que são lagoas permanentes, que tinham até água potável, e hoje nós passamos lá, estamos vendo mais de centenas de árvores mortas, num crime, um absurdo, com a coisa que pode ser resolvida, porque tem situações que a gente até entende da prefeitura que vai demorar mais um pouquinho para resolver, mas tem algumas situações que resolvem a toque de caixa, que é fácil de ser resolvido, como esse. E recursos existem. A gente só vê recursos para propaganda. Então, a gente tem que fazer essa denúncia aqui e tentar resolver a situação. Nós vamos passar para o plenário, o primeiro vereador inscrito, vereador Frank Capistano. Presidente desta audiência, vereador professor Luiz Carlos, demais membros da mesa, senhores que estão no plenário. Durante todo o debate, eu, meditando e pensando sobre o que falavam, então, chegou na minha consciência um sentimento bastante verdadeiro. A natureza tem vida. A natureza tem vida. O rio tem vida. Nós temos vida. Né? A vida existe. A vida está aí, na natureza. A natureza é a expressão maior da própria vida. Se nós nos preocupamos com a questão da poluição, nós temos que nos preocupar com a prevenção, primeiramente. Olhe, política pública sem prevenção não existe. Não existe política pública sem prevenção. Política de saúde sem prevenção é falha. E também a política ambiental sem prevenção também é muito falha. Fala-se que aqueles mananciais estão poluídos, que a situação está grave, comprometendo a saúde da população. O manancial aquífero de superfície, né, está comprometido. O manancial aquífero está todo comprometido, subterraneamente falando, tudo comprometido. Agora, quais as políticas públicas preventivas que existem? Será que existe alguma? Será que simplesmente o trabalho de drenagem das lagoas vai resolver o problema? Definitivamente? Será? Eu acho o seguinte, não se faz também política pública ou políticas públicas sem compartilhar com a comunidade. A comunidade tem que participar. Se não participar, não terá sucesso. Agora eu pergunto, quem é que está poluindo o rio? Será que o rio se autopolui?
A natureza se autopolui, alguma situação está poluindo o rio. Eu vou voltar a 1995, e já era vereador. Estive lá numa grande enchente na Lagoa José Sarney, que hoje é loteamento José Sarney. As casas só via-se o teto. Armou-se um circo ali ao lado, em Nova Natal, para colocar o povo que estava ali, desabrigado, porque as pessoas foram tomar conta e foram invadir um terreno que era da natureza. Ali era uma lagoa. Construíram uma cidade, uma comunidade dentro de uma lagoa. O que é que poderia acontecer? Uma enchente, a natureza ia atrás do que é dela, né? Não se preparou antes aquele terreno para receber aquela comunidade. Depois se construiu a lagoa de captação de José Sarney e melhorou até a situação.